Olá, amigo da Novo Tempo, está no ar o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo aqui ao programa e saber que você acompanha a nossa discussão sobre a Palavra de Deus e busca aprender da Palavra de Deus sempre com a gente, nos enche de muita alegria. Obrigado pela sua audiência, porque está começando o programa que vai abrir a palavra no livro de Atos. Nessa temporada, estamos estudando Atos dos Apóstolos como o livro principal dos nossos estudos. Você já tem acompanhado aí, já há 7 semanas começamos esta temporada, estamos começando a 8ª semana, são 13 semanas especiais de estudos e hoje nós vamos estudar dentro do livro de Atos dos Apóstolos, entendendo melhor como a igreja foi se estruturando, a igreja primitiva. Vamos aprender um pouco sobre o Concílio de Jerusalém, um importante concílio da igreja cristã, que foi um marco histórico importante para a gente poder discutir. Eu tenho certeza que vamos crescer muito na compreensão de todo esse assunto. 2 amigos estão vindo ao programa. Eu tenho o prazer de receber aqui o pastor Flávio Souza. É um prazer recebê-lo, pastor. E o pastor Flávio Souza, ele trabalha na Faculdade Adventista da Bahia. Ele é o coordenador da Faculdade de Teologia, também professor de Teologia. Um prazer muito grande. Já há muitos anos ele esteve aqui e é um prazer recebê-lo de volta. Obrigado. Me sinto feliz de estar aqui com vocês. Tenho certeza que os seus alunos vão vibrar lá. Olha, o nosso professor lá na TV Novo Tempo. É verdade. Uma alegria recebê-lo, pastor. Também tenho o privilégio de receber o pastor Sérgio Monteiro. Ele trabalha aqui em São Paulo, no escritório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um escritório regional da região sul de São Paulo, numa área bastante interessante, que é de incentivo missionário, de incentivo ao estudo da Bíblia, que é a Escola Sabatina. Prazer recebê-lo, pastor, aqui no nosso programa. Prazer é tudo meu, pastor, e quero já aproveitar, agradecer o convite e mandar um abraço para todo o pessoal lá da Zona Sul de São Paulo, né, que tem avançado aí no estudo da Palavra de Deus e também na vontade de ensinar para outros. É isso aí, o nosso abraço aqui a esse grupo especial de amigos da capital paulista, também os amigos aqui da Bahia, a todos os alunos, os professores e administradores da Faculdade Adventista da Bahia também. Meus amigos, com essas palavras introdutórias, vamos começar o nosso estudo. Pastor Flávio, você pode orar para nós, por favor? Vamos orar. Pai querido, mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar a sua santa palavra. Amém, Senhor. Pedimos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor, que inspirou a Lucas a escrever esse livro, o livro de Atos, nos ilumine e nos ajude a compreender a mensagem do Senhor para nós nos dias de hoje. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos direto para o vídeo do autor com o pastor Wilson Paroski. Após a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, surgiu um problema. Como eu disse em vídeos anteriores, o Evangelho da graça de Deus não exige absolutamente nada do ser humano a não ser que ele se arrependa e aceite pela fé esta provisão salvífica de Deus. Mas em Jerusalém, muitos na igreja estavam exigindo a circuncisão da parte dos gentios conversos. Para o apóstolo Paulo, tal exigência comprometia a integridade do Evangelho, porque se é pela graça, por que então a circuncisão? Ou é pela graça, ou é pela lei. A circuncisão era parte da chamada lei de Moisés para o povo de Israel. O apóstolo Paulo não poderia de forma nenhuma aceitar a exigência da circuncisão como condição para a salvação. Surgiu um problema em Antioquia, nós lemos isso em Atos capítulo 15. Membros da igreja de Jerusalém foram lá e começaram a acirrar os ânimos sobre a questão da circuncisão. E foi então que a igreja a igreja de Antioquia decidiu enviar alguns delegados a Jerusalém para que estudassem a questão e o evangelho de Paulo foi vindicado. Na verdade, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho da graça que deve ser recebido pela fé. Com isto, nós entendemos que existem coisas mais importantes do que meramente ser, por exemplo, membro da igreja. Os judaizantes achavam que, pelo fato de haverem
de serem circuncidados e serem membros da igreja, isto já como que lhes garantia a salvação. Mas a salvação é algo que transcende questões formais de batismo, de ser ou não ser membro da igreja. A salvação é exclusivamente pela graça, que deve ser recebida pela fé em Cristo Jesus. A Igreja Apostólica teve o seu conflito com relação a esta questão. E ainda hoje, infelizmente, encontramos muitas pessoas querendo estabelecer condições para a salvação. Se você não deixar de comer isso, se você não se vestir desta forma, se você não fizer isto, não fizer aquilo, você não poderá ser salvo. Já vai tarde a hora em que nós devemos entender que o Evangelho é única e exclusivamente pela graça e deve ser recebido pela fé em Cristo Jesus. O Evangelho não nos isenta de cumprirmos a lei, de fazermos a vontade de Deus, mas nenhuma condição deve ser estabelecida para que o aceitemos ou para que a graça de Cristo nos alcance, a não ser o arrependimento sincero e a aceitação irrestrita desta graça pela fé em Jesus. E com essa introdução, nós começamos aqui a entender melhor aqui este assunto importante do Concílio de Jerusalém. Aliás, amigos, essa temporada tem sido maravilhosa, compreendendo como que a igreja cristã primitiva foi se estruturando, né? Quando a gente fala hoje num concílio, o concílio é uma reunião oficial da igreja, envolvendo administradores, líderes, pastores, que vão estudar algum tema especial. Isso é comum hoje. Isso é uma coisa que se acontece frequentemente em todas as regiões do Brasil e do mundo, né? Não importa a denominação religiosa, sempre há essa experiência de concílios e reuniões importantes, onde decisões importantes são tomadas. Mas naquela época não era tão comum, estavam se estruturando, eles estavam meio ainda perdidos nessa estrutura administrativa que eles não tinham, né? Qual é a sua visão, pastor Flávio, sobre essa questão? Olha, o que me chama a atenção é perceber que Paulo e Barnabé tinham o Espírito Santo. E eles poderiam tomar a decisão. Se eles são inspirados, se eles têm Deus ao lado deles, se era Deus que os orientava, por que eles não tomaram a decisão sozinhos? Verdade. Por que eles vão até a igreja? Por que eles reúnem a igreja para tomar a decisão? Eu fico pensando, será que isso daí não é um ensinamento para nós hoje? Quantas vezes nós queremos tomar a decisão porque eu sou o líder da igreja, porque eu tenho essa função, porque eu já estou há algum tempo na igreja? Então eu vejo aqui um ensinamento interessante. Uma sabedoria, né? Você buscar a liderança da igreja, as pessoas juntas tomarem a decisão de acordo com a vontade de Deus. É bíblico, né? Na multidão dos conselhos, a sabedoria, pastor Sérgio. E isso aí amplia ainda mais o ensino, o estudo, para que crescesse. O Espírito Santo conduziu este caminho. Se Paulo fizesse, e ele tinha o Espírito Santo para fazê-lo, imagino que a obra ia correr de uma maneira muito mais lenta, na dependência de uma pessoa ou duas. Quando isso chegou no concílio, isso foi uma questão de Deus usar uma ferramenta para que as decisões dessa igreja que estava crescendo e avançando fosse para todas as direções ao mesmo tempo, não dependendo apenas de uma pessoa. É verdade. E além disso, teve o ponto da celebração também, né? Claro. Eles celebraram, puderam contar o que havia acontecido ali. Algumas viagens missionárias haviam acontecido, Exato. Eles precisavam dar um retorno, né, um relatório. É sempre importante a gente dizer para a igreja esses relatórios do que está acontecendo, do crescimento do Evangelho, porque isso motiva as pessoas, não é? Com certeza. E veja que eles não chegaram apenas a contar lá, mas pelo caminho a Bíblia diz que por onde eles passavam, indo para Jerusalém, eles paravam, davam testemunho e as pessoas vibravam e ficavam felizes. Então não foi uma mensagem que eles guardaram para o conselho, eles começaram a caminhar e a partir daquela caminhada, onde paravam, davam testemunho e a gente percebe que a igreja, pelo menos a igreja até chegar em Jerusalém, está todo mundo vibrando com o que está acontecendo em Antioquia e nas outras igrejas. Exato. Que Paulo tinha passado. Crescimento, os milagres, as bênçãos, né? Sim. E eu fico pensando no seguinte, nós temos muitos amigos que assistem à TV Novo Tempo, estão acompanhando o programa agora, que às vezes não têm religião nenhuma, não frequentam nenhuma igreja. É possível que eu esteja falando para você agora,
mas que você gosta de ouvir sobre a palavra de Deus, e amém por isso. Mas mesmo você que não frequenta uma congregação, uma igreja, quando alguém te conta uma notícia legal, uma notícia que te enche de otimismo, normalmente algumas palavras vêm à boca de alguém que, mesmo não sendo religioso, fala assim, amém, graças a Deus, né? Mesmo não sendo religioso, a gente sempre louva a Deus por aquilo que a pessoa está contando para a gente. Você imagina um momento que precisava de crescimento da igreja e a importância dessas boas notícias, como deve ter enchido o coração da igreja de alegria, né? Barreiras haviam sido quebradas, né? Mas ainda outras haviam. E essas notícias mostravam não apenas o avanço da obra, mas pelas próprias palavras de Paulo, colocando sempre Deus em primeiro lugar, mostrava que Deus estava na frente da obra. Exatamente. Isso trazia uma segurança muito grande. Exatamente. Uma igreja nova, um movimento novo, né? Quando eu digo igreja, não era igreja ainda, era o cristianismo, né? Como um todo. Mas um movimento novo tinha muitos problemas. Ainda lutava com algumas dificuldades, alinhamentos doutrinários, teológicos, que para mim hoje, como pastor, como cristão, é muito fácil. Eu tenho uma Bíblia, revelação de Deus para a minha vida, temos livros que nos orientam na doutrina, na teologia, mas naquela época não tinha nada, não é? E esse concílio ele começa a ser marcado por debates, não é? Qual era o principal ponto de debate, pastor Flávio, que estavam tendo ali? Então, veja, o Concílio de Jerusalém é o centro do livro de Atos, né? Está ali no capítulo 15. Exato. E é o centro também teológico, porque o que acontece? Se a gente pegar do capítulo 1 ao 5, ele está se trabalhando em Jerusalém, depois do 6 ao 9, Samaria, a Judéia e Samaria, e a partir do 10 ao 14 já chegou nos confins da terra. A mensagem está sendo pregada para outras nações. E aí, quando acontece isso, vem a crise. Qual que é a crise? O salvo tem que ser judeu ou ele pode ser um estrangeiro? E aí, na questão que vai entrar a questão da circuncisão. Então, ele tem que se tornar judeu primeiro ou ele pode ser salvo continuando como estrangeiro? Então, o Concílio de Jerusalém, ele vai ser fundamental para que a mensagem possa seguir a outras nações. Então, Jerusalém, se a gente observar no livro de Atos, ela é o centro do livro de Atos até aí. Depois Jerusalém fica de lado e os confins da terra passam a ser a parte importante. Exato. Jerusalém só vai aparecer quando Paulo volta lá, mas ela já não é mais o centro. Assim como se a gente observar, você tem dois personagens em Atos, Pedro e Paulo. A primeira parte é de Pedro, a segunda é de Paulo. E aqui é a última ação de Pedro. Então a igreja está se internacionalizando, né? Ela está sendo... se tornando um movimento, uma missão mundial. Exatamente. Né? E para ser uma missão mundial, precisaria ter esses ajustes para que não houvesse dificuldade em conquistar aqueles de outras nações. A gente até viu aqui nas semanas anteriores, pastor Sérgio, no nosso manual de estudos, que eu até incentivo a você que está em casa acompanhando, a ter sempre esse manual em suas mãos. Se você não tem, não sabe como ter acesso, no nosso blog novotempo.com/lições da Bíblia, tem uma informação lá para você saber como é que você pode ter acesso a esse conteúdo, que é importante para a gente ter. E as semanas anteriores, nós estudamos aqui justamente sobre essas viagens, os problemas que eles enfrentaram, como a base dos novos conversos ao cristianismo era a base judaica, então tinham muitos judaizantes no meio do povo. Então, realmente criou-se essa confusão, né? Para que lado eu vou? Eu tenho que me circuncidar? Esses aspectos cerimoniais, não é, da lei. Eu imagino como deve ter sido difícil para os líderes da época terem um posicionamento firme nesse concílio, porque a base do pensamento, inclusive deles, era uma base judaica, né? Sim, e a partir do momento em que o cristianismo começou a transpor aí os muros de Jerusalém e avançar pelo mundo, o número de prosélitos, o número de não-judeus, de helenistas que estavam se convertendo era muito grande. E aí também começa a aparecer a questão dos ciúmes, né? Até então, o judeu, a nação ali judaica, era o centro, né, de toda a vida religiosa que eles conheciam e era a porta do que eles tinham como plano da salvação. E ao ver agora essas portas se abrindo, eles decidiram consertar, eu imagino, um pouco as coisas na visão deles. E aí foi onde
alguns líderes cristãos, judeus, saíram de Jerusalém e foram visitar os novos conversos fora, quem sabe na tentativa de consertar algumas coisas, causando ali algumas discussões e desavenças, né? Entre elas o assunto da circuncisão. Na volta dessas viagens missionárias, a viagem de Pedro, a viagem de Paulo, que nós também estudamos aqui já no programa, a gente tem esses relatórios bonitos, positivos, e aí começa a ter uma compreensão maior, né? A universalidade do pecado exigia a universalidade da graça, né? Acho que essas compreensões começaram a cair na mente deles, a ficha ali, e isso deve ter sido um pouco doloroso até para eles como um povo, mas foi um processo necessário para que o evangelho alcançasse a todas as pessoas. A ironia nisso aqui é que parece que quanto mais cristãos são alcançados nas nações, parece que é ruim para eles, porque eles vão se tornando cada vez mais uma minoria. E eles não querem, os judeus ali naquele momento parece que não querem ser essa minoria, né? E é interessante que às vezes a gente tem algumas ideias, algumas atitudes, e quando começa a vir gente diferente para a igreja, a gente começa a tolir, a evitar. Então, será que às vezes nós não acabamos agindo um pouco como esses judeus? Infelizmente, não é? Nós que nos congregamos em comunidades cristãs, em igrejas, não é? Independente da sua denominação religiosa, nós temos aqui a nossa, você tem a sua, mas às vezes nesse ambiente cristão, a gente às vezes oferece mais barreira para receber um novo na fé do que portas abertas. É uma coisa que a gente tem que se corrigir, né? Que nós temos o exemplo aqui do passado que não foi legal, né? E a gente tem que crescer muito nessa área, viu, Sérgio? Precisamos tornar essa abertura de portas, essa chegada dessas pessoas novas, um motivo de alegria. Claro. Não permitir com que cresça um desconforto porque estamos perdendo o nosso espaço, né? É verdade. Pelo contrário, quantos mais vierem, melhor a família de Deus aumenta. É verdade. Amigos, o tempo passa rápido, nós vamos para um intervalo. Não saia daí, porque em 2 minutos estamos de volta.